Amém, queridos? Louvado seja Deus. Irmãos, de todas as igrejas que o apóstolo Paulo ele plantou, a igreja de Filipos, ela é a mais ligada à vida do apóstolo. Essa igreja, ela nasceu em um parto de maior profunda dor. Quem conhece a história de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 16, vai entender o que nós estamos falando aqui nesta noite. Paulo plantou a igreja de Filipos debaixo de açoites, debaixo de prisão. O apóstolo Paulo, ele gerou essa igreja, regando o solo dela com lágrimas e também com sangue. No entanto, essa igreja, ela se tornou a coroa da sua glória, o motivo maior da sua consolação e sustento. Então, quando Paulo ele escreveu essa carta, ele estava preso em sua prisão domiciliar em Roma. E o que eu acho interessante é que Paulo, ele está preso, ele está impedido de visitar a igreja de Filipos, mas a palavra do Evangelho pregado por Paulo não está algemada. Eu repito, Paulo está preso, mas a palavra não está algemada. Paulo aqui, ele não é um prisioneiro de César. Paulo não é um prisioneiro de Roma. Paulo aqui é prisioneiro de Jesus Cristo. Aleluia. Então ele está preso, mas a palavra está livre. E é através de cartas, é através de ensinos por cartas que as igrejas vão ser edificadas através da vida do apóstolo. Então, mesmo estando encerrado, depois de 10 anos, a qual ele plantou essa igreja em Filipos, ele escreve essa carta. E se você ler toda essa carta, e eu convido você a ler, você vai ver que o conteúdo que ela tem transborda de alegria, transborda de entusiasmo, transborda de generosidade. Como é que pode isso? Um homem está preso, mas está escrevendo uma carta que transborda de alegria, que transborda de entusiasmo e que transborda de generosidade. Então essa carta, ela nos mostra que a alegria do cristão não está relacionado com a circunstância a qual ele vive. Eu vou repetir, a nossa alegria não está relacionada com a circunstância pela qual nós estamos vivendo. Paulo está nos ensinando, ele está preso, mas está alegre, ele está preso, mas tem entusiasmo, ele está preso, mas é generoso. Então não é a circunstância. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Essa carta aqui, e aí a gente vai entrar agora dentro dos versículos. Ela tem um destinatário, versículo de número 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em... Então a carta ela é direcionada, presta atenção, a todos os santos em Cristo Jesus que estão aonde? Em Filipos. Aí ele vai concluir com bispos e diáconos.
Ele primeiro está escrevendo a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com bispos e diáconos. Ouça aqui. Os santos que Paulo está se referindo não são pessoas que não tinham pecados. Os santos que Paulo aqui está mencionando não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que foram separadas do mundo para servirem a Deus. Então os santos aqui são separados, aqueles que foram tirados do mundo para poder servirem a Deus, porque a santidade na Bíblia ela tem dois aspectos. Quantos aspectos? O primeiro aspecto da santidade na Bíblia é posicional. E o segundo é qual? Experimental. Aleluia. Repita comigo, posicional e experimental. Então vamos lá, ser santo é ser separado por Cristo do mundo para viver uma nova vida. Amém? Então eu fui separado e experimentei o que Cristo fez por mim na cruz. E agora, o que eu tenho que fazer? Depois que eu experimentei o que Cristo fez por mim na cruz, eu tenho que tomar a posição de viver em santidade para Ele. Eu experimentei o efeito do sacrifício e a minha posição agora é andar em santificação, porque Pedro vai dizer: sede santos, porque o Senhor vosso Deus, Ele é santo. Então fala para o seu irmão: vamos viver uma vida de santificação, vamos viver uma vida de santidade. Aleluia. Quantos me ouvem? Então Paulo aqui, ele está dizendo que estes santos têm dois endereços. Os santos têm dois endereços. Eles vivem uma dupla dimensão. Eles são cidadãos dos céus e também eles são cidadãos da terra. Eles vivem neste mundo e também vivem nas regiões celestiais. Por quê? Porque os santos estão em Cristo, mas também eles estão na cidade de Filipos. Então ele tem uma identidade do céu e uma identidade da terra. Eles habitam em Cristo antes de habitar em Filipos. É o que Paulo está dizendo aos santos em Cristo que estão em Filipos. Então eles estão em Cristo, estão em Filipos. Eles são cidadãos do céu e cidadãos da terra. Ele tem uma identidade espiritual e uma identidade carnal. Eles são cidadãos dos céus antes de ser cidadão do mundo. Eles são identificados com o reino espiritual antes de estarem vinculados a um reino terreno. A igreja precisa entender isso. A igreja ela pertence a dois mundos: o espiritual e o terreno. Ela está em Cristo, mas também está na cidade de Filipos. A igreja missionária, a palavra em unção, ela está em Cristo, mas também está na Vila Itamaraty. Ela tem um endereço espiritual e ela tem um endereço terreno. Aleluia. Louvado seja Deus. Então Paulo, presta atenção que nós estamos falando versículo por versículo. Paulo está direcionando a carta primeiro para quem? Para os liderados, e depois ele está direcionando para os líderes. Primeiro os santos e depois bispos e diáconos. Paulo dirige a carta aos bispos e diáconos que estão entre os santos. Paulo está dizendo, pastora, primeiro os crentes, depois os líderes.
Por quê? Porque não são os crentes que existem para os líderes, mas são os líderes que existem para os crentes. Os líderes não estão acima dos crentes, mas os líderes estão entre os crentes. Oh, glória! Aleluia! Presta atenção. Não é a igreja que tem que servir os ministros, são os ministros que foram colocados por Jesus para poder servir a igreja, a noiva. Então você que é ministro de Deus, você precisa entender que você foi colocado para servir e não para ser servido. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! O que Paulo está dizendo aqui é que não tem ninguém maior do que ninguém, todos são iguais, estão entre os crentes. Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória! Por quê? Porque no reino de Deus a pirâmide está de ponta cabeça. Aleluia! O maior aqui é aquele que serve. Então você, ministro, está servindo, você é considerado o maior no reino de Deus. Quer ser o maior no reino de Deus? Começa a servir os crentes, começa a servir a igreja, porque Deus vai reconhecer o teu serviço. Não é porque você tem algum cargo que você tem que ser servido. Pelo contrário, por teu cargo é que você tem que servir. Aleluia! Fala para o seu irmão, vamos servir. Porque quem não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Aleluia! Eu vou repetir, quem não vive, quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Se alguém está almejando o episcopado, achando que ele vai ser servido, desiste. Porque quem almeja o episcopado tem que ter em mente que vai ter que servir. Louvado seja Deus. Aleluia! Então no versículo 2, Paulo vai dizer nessa carta a liderados e líderes. Aí ele vai dizer assim, pastor Josias, graça e da parte de Deus Pai e de quem? Jesus Cristo. Então Paulo ele revela nesse versículo, no versículo de número 2, a fonte da onde flui toda a graça e toda a paz. Da onde é que pode fluir a graça e a paz? De Deus Pai e de Jesus Cristo. Mas a pergunta é, o que é graça? E o que é paz, pastor? A graça, ela é um dom imerecido. Graça é o encanto de descobrir Deus. Graça é como se o nosso Pai, Ele é a nosso favor em relação a nós que somos pecadores. Graça é a disposição de Deus de dar o seu melhor para nós que merecíamos o pior. Graça é Deus usando da sua misericórdia a ponto de estender o seu favor imerecido àqueles que estão sem esperança e também desamparados. Isso é graça. É você olhar para você e dizer assim, né, eu mereci o pior, mas por graça Ele me deu o melhor. Aleluia. E o que é paz? Eu acredito que o mundo pede paz, mas essa paz só nós conhecemos. Só nós experimentamos essa paz. Porque a paz é um bem-estar completo. Mas isso não implica na ausência de dificuldades. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo está preso e ele saúda a igreja com paz. Como é que alguém preso pode saudar alguém com paz? Aleluia!
Quando você vai no capítulo 4, versículo 7, Paulo fala da paz que excede todo entendimento. Quando você vai no versículo 9 do mesmo capítulo 4, ele também fala do Deus da paz. Então presta atenção, a igreja ela tem paz com Deus, a paz de Deus e o Deus da paz. Eu repito para você entender, a igreja ela tem paz com Deus, a paz de Deus e o Deus da paz. Glória a Deus. Aleluia. Então essa paz que Paulo está trazendo à igreja de Filipe fala da segurança e da tranquilidade íntimas que Deus ministra no coração dos crentes e os guarda espiritualmente confiantes e contentes no meio da tempestade. Aleluia. E é isso que é graça, isso que é paz. Obrigado, Deus. Louvado seja Deus. O Senhor faz. Então, dentro do versículo de número 3, vamos ler. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de quem? Então o versículo 3 mostra que a igreja dos Filipenses traz boas recordações à vida do apóstolo, porque ele está dizendo: dou graças a Deus todas as vezes que lembro de vós. Existem recordações que ferem o coração. Existem recordações que abatem o espírito. Existem recordações que provocam grandes dores. Existem recordações amargas e dolorosas. Há memórias que só trazem à tona desesperança. Mas Paulo, quando ele lembra da igreja de Filipos, seu peito se enche de doçura, a sua alma se inunda de gratidão. E olha que na cidade de Filipos, Paulo ele foi preso. Na cidade de Filipos ele foi açoitado, mas essa igreja traz boa recordação na vida do apóstolo. Aleluia. Ele está dando graças todas as vezes que lembra da igreja de Filipos. É nessa cidade que ele foi colocado no trono. É nessa cidade que ele foi humilhado em praça pública. Foi nessa cidade de Filipe que ele foi açoitado com varas. Mas quando ele escreve, ele lembra da igreja de Filipos e enche o coração dele de doçura, enche o coração dele de alegria. Afinal de contas, a carta aos Filipenses é a carta da alegria. Oh, glórias. Aleluia. Porque a igreja de Filipe foi a coroa da alegria do apóstolo Paulo. Foi ele que organizou essa igreja, que se tornou a maior parceira do seu ministério. A igreja de Filipos se tornou a maior parceira do ministério de Paulo. Porque quando Paulo ele saiu lá de Filipos, ele foi sustentado pela igreja, sabe aonde? Em Tessalônica. Ele foi sustentado pela igreja em Corintos. Ele foi sustentado pela igreja em Roma. Então essa igreja se tornou parceira do apóstolo Paulo. Isso traz muita alegria ao seu coração. Quantos me entendem, diga glória. Quantos estão cansados, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Daqui a pouco vai acabar você ir para casa descansar. Versículo de número 4, que diz: fazendo sempre com alegria. Olha, ele traz boa recordação. E o versículo 4 diz: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Paulo tem prazer, Paulo tem satisfação, tem alegria de orar pela igreja de Filipos, orar
orar pela igreja de Filipos não é um peso para o apóstolo. E quantas pessoas aqui, nós muitas das vezes oramos dizendo assim: nossa, tem que orar por ele, tem que orar por essa pessoa. O desejo era orar totalmente ao contrário: mata ele, acaba com ele. Mas não, Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Paulo tem prazer de orar pela essa igreja. E presta atenção, Paulo está impedido de ter comunhão com os irmãos de Filipe, mas ele não está impedido de orar pela igreja. Eu não posso estar lá para ter comunhão com ele, mas eu posso orar por eles. Lembra aí de quem você está longe, mas tem prazer e alegria de orar por essa pessoa. Você talvez esteja impedido de ir até lá, mas a tua oração pode chegar a Deus em favor dessa pessoa que você está orando. Porque Paulo está preso, mas a oração está livre. Fala para o seu irmão: a oração desconhece limites. A oração pode ir onde você não vai. A tua oração pode influenciar o mundo. Nós temos avivalista do passado que trouxeram vida através da oração. Nós podemos falar de John Wesley, que veio e foi um dos maiores homens de oração. Nós podemos falar de John Knox, que ganhou a Escócia através da oração. A oração não tem limite. Nós somos limitados, mas a oração está livre. Nessa noite, de repente, tem alguém no leito de dor. Você não pode estar lá, mas a oração nessa noite pode chegar até essa pessoa. Basta nós orarmos, porque a oração produz efeito. Lembra do apóstolo Pedro? Está preso para ser morto no dia seguinte. Tiago já tinha sido decapitado, mas havia uma igreja orando pelo apóstolo Pedro, e eu creio que a oração é: livra Pedro daquela prisão, Senhor, livra Pedro daquela prisão, porque ele é um dos líderes da igreja, não deixa ele padecer. E a igreja está orando continuamente, e a oração sobe e vai até onde o Senhor está. Aí o Senhor envia um anjo aonde Pedro está na cadeia, mas o Pedro está dormindo. Vai morrer no dia seguinte, está dormindo. Eu posso imaginar ele pensando que nem Paulo: morrer para mim é lucro, é fechar os olhos aqui, quando abrir eu estou na glória. Então só aqueles que confiam no Senhor podem descansar no meio de uma tribulação, podem descansar no meio de uma tempestade, podem descansar no meio de uma prisão. Só aqueles que confiam realmente no Senhor podem descansar. O coração está sacode o crente que está ao teu lado, deixa ele dormir, não, e diga para ele: descansa no Senhor. Louvado seja Deus. Então, pela oração, Paulo, o que ele faz? Ele influencia e abençoa os crentes de Filipos. Porque Paulo está trazendo a igreja de Filipos na memória. Ele está trazendo a igreja de Filipos no coração, mas também está trazendo a igreja de Filipos nas orações. Aleluia. O interessante é que Paulo, ele não tinha o pesar, não era peso para Paulo orar pela igreja de Filipos. Orar pela igreja de Filipos não trazia tristeza para ele. Orar pela igreja de Filipos trazia prazer e alegria. E quando os filipenses lembravam de Paulo nas suas necessidades, o apóstolo Paulo lembrava da igreja de Filipos nas suas orações. Versículo de número 5 ao versículo de número 8. Já estamos caminhando, irmãos. Eu sei que vocês aí estão meio agoniados, mas não fica não.
Louvado seja Deus. Do versículo 5 ao versículo 8, Paulo faz um agradecimento à igreja cheia de entusiasmo. Primeiro, pela cooperação deles no Evangelho. E segundo, pela certeza e segurança da salvação. Porque o versículo 6 diz o que? Tendo por certo ou plenamente certo que aquele que em vós começou a boa obra, ele também é poderoso para aperfeiçoar. Glória a Deus. Do versículo 9 ao versículo 12, Paulo faz uma oração cheia de fervor. Para quê? Para que haja crescimento. Crescimento de quê? Crescimento do amor. Mas é bom frisar que a igreja, ela não está carente de amor, está faltando amor. Pelo contrário, o que Paulo está dizendo, vocês têm amor. E a minha oração é que esse amor venha crescer ainda mais no meio de vocês. Paulo não está pedindo prosperidade para essa igreja, embora a igreja de Filipe fosse uma das mais pobres. Paulo não está pedindo livramento, embora eles estavam sendo perseguidos. Mas Paulo diz o quê? Que vocês venham crescer no amor, porque o amor não tem limites. O amor é uma escalada sem limite. E nós podemos crescer quase todos os dias, ou todos os dias no amor. Através de quê? Através do conhecimento, através do entendimento. Nós vamos crescendo na escalada do amor. Aleluia. Aleluia. Porque quando o amor cresce, não haverá escândalos. Quando o amor cresce, ele vai produzindo o quê? Testemunhos para o louvor e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Catuca o irmão. Eu tenho que deixar você dormir não. É Deus. Glória a Deus. Falar para ele, vamos crescer, irmão. Não vou deixar você dormir não. Desperta do que dormes. Já estamos finalizando. Versículo de número 12. E é aqui que eu quero me deter. Porque Paulo diz o quê? As coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Pastor, presta atenção. As coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso, para o crescimento do Evangelho. Mas quando eu olho para a vida do apóstolo, quando eu olho para o ministério de Paulo, quando eu olho para o chamado dele, eu não vejo nada de bom. Meu Deus. Isso diante da minha visão. Vamos lá. Paulo foi preso. Paulo foi açoitado. Paulo passou fome. Paulo passou naufrágio. Paulo foi picado. Quando eu olho para a vida do ministério, eu não consigo ver nada. Nada de bom que contribuiu para o crescimento. Alguém aqui quer ser açoitado para o Evangelho crescer? Quiser, no final do culto, fala comigo. Alguém aqui quer ser preso para o crescimento do Evangelho? Alguém aqui quer entrar, pastora, nada com, eu sei que a senhora vai viajar, entrar dentro do navio e sofrer um naufrágio para o crescimento do Evangelho? Não consigo ver nada de bom, pastor. Verdade. Só que não é com a minha visão que eu tenho que ver. Eu tenho que entender o texto com a visão do apóstolo. Quando eu começo a ver esse versículo com a visão do apóstolo Paulo, eu vou entender por que ele está escrevendo isso para a igreja de Filipenses. Atos capítulo 20, versículo 24. Sabe o que Paulo declara? Ele está declarando isso para os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele vai dizer assim: em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo,
contanto que se complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para ser testemunha do Evangelho da graça de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo com esse versículo? Que nada considera a sua vida preciosa, contanto que se complete a carreira. O que ele está dizendo é que o Evangelho é mais importante do que o obreiro. Aleluia. Que o testemunho do Evangelho é mais importante do que a vida do obreiro. Vamos entender com a visão dele. Louvado seja Deus. Porque Paulo, ele foca a sua atenção não em si. Ele está focando a sua atenção na proclamação do Evangelho. Mas hoje nós estamos numa geração que está focando só a si mesmo. Uma geração que não está nem aí para a proclamação do Evangelho. O que importa é que o Evangelho possa me proporcionar, e não aquilo que eu me lanço para a proclamação do Evangelho. Então Paulo, ele está vivendo debaixo da expectativa de Deus. Paulo, ele entende que o Evangelho é o maior presente de Deus para a humanidade. Você entende isso? Que o Evangelho é o maior presente de Deus para a humanidade. Que o Evangelho é a proclamação da palavra de Deus na revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que quando ele olha para trás, quando Paulo ele olha para o seu passado, ele olha com discernimento. Até porque ele sabe, isso está em Atos capítulo 9, que quando o Senhor aparece para ele no caminho de Damasco, ele vai dizer: este é para mim um vaso, e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Paulo, ele não concentra no seu sofrimento como autopiedade. Tadinho de mim, só eu sofro. Ele não concentra o seu sofrimento na autopiedade, como tem muitos dentro da igreja nessa última geração, dizendo que só eu sofro, tadinho de mim, ninguém me dá atenção. Um bando de crentes frustrados. Mas Paulo, ele está sofrendo, mas não está com autopiedade. Ele está considerando o seu sofrimento. Ele está dizendo assim: o sofrimento que eu estou passando não é por causa dos homens. O sofrimento que eu estou passando não é por causa da fúria de Satanás. Quando Paulo, ele olha para o seu passado, ele vê um propósito divino em tudo que está acontecendo. Ele está atribuindo tudo isso a Deus. Foi Deus, foi Deus. Não foi o homem, não foi o diabo, é Deus. Quem conduz a minha vida é Deus. Não dê glória para o diabo no teu sofrimento, crente. Tem muita gente glorificando o diabo no sofrimento. Eita, Jesus! O diabo não é digno de ser glorificado no teu sofrimento. Quem vai ser glorificado até nos nossos sofrimentos é o Senhor. Aleluia! Porque ele não tem direito a nada, nem no nosso sofrimento, de ser mencionado. É verdade. É por isso que eu gosto de Jó. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Grande Deus, louvado é teu nome, Jesus. Eu gosto do salmista no Salmo 66. Quando ele vai atribuir tudo que está acontecendo, de ser pisado, de ser humilhado, ele está atribuindo a Deus. Por quê? Porque havia um propósito de levar o salmista para um lugar mais amplo. Maravilha. Então ele vai dizer que passou tudo por aquilo que ele passou, porque tinha um propósito no final de tudo aquilo.
Então tudo que está acontecendo na vida do apóstolo, ele está atribuindo a Deus e a soberania de Deus. E o que aconteceu que contribuiu para o progresso do Evangelho? Vamos lá. Eu vou citar 14 episódios que aconteceu na vida dele, que contribuiu para o progresso. E aqui a gente está finalizando. Primeiro, ele foi perseguido em Damasco. Segundo, foi rejeitado em Jerusalém. Terceiro, foi dispensado do campo missionário pelo próprio Deus. Quarto, ele foi esquecido em Tarso. Quinto, ele foi colocado à sombra de outro líder chamado Barnabé. Sexto, ele foi apedrejado e arrastado como morto na cidade de Listra. Sétimo, ele foi barrado por Deus no seu projeto. Oito, ele foi preso e açoitado com varas em Filipe. 9, ele foi escorraçado de Tessalônica e Bereia. 10, foi chamado de tagarela em Atenas e impostor em Corinto. 11º, ele foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. 12º, ele enfrentou naufrágio na viagem para Roma. 13º, ele foi mordido por uma víbora em Malta. 14º, ele chegou como prisioneiro em Roma. Ele está dizendo, sabe o que? Tudo isso contribuiu para o avanço, para o crescimento do Evangelho. Abra o versículo 13 aí, para a gente finalizar com a leitura. Versículo 13 de capítulo 1 de Filipenses. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda. Se Paulo não tivesse preso, os guardas pretorianos não ouviriam o Evangelho. Todos os dias, 4 soldados da guarda pretoriana eram colocados com o apóstolo e ouviam o Evangelho da boca de Paulo. E por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Versículo 21. Porque para mim o viver é o quê? Cristo. Para mim o viver é o quê? Cristo. E o morrer é ganho. Paulo entende isso. Então todo sofrimento para Paulo é tributado em honras e glórias e louvores ao nosso Deus. Fique sobre seus pés.